Oi, pessoal do terceiro ano, como estão? Bom, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de filosofia. Nossa aula de hoje é a aula 8. A gente vai falar sobre sentidos, razão, realidade e experiência. Bora lá? Bom, quando a gente fala a respeito de sentidos, razão, realidade, experiência, a primeira coisa que a gente tem que entender é que toda essa experiência, tudo que a gente vai falar hoje, ele vai se abster de toda hipótese que não resista à verificação experimental. Ou seja, tudo aquilo que é improvável, tudo aquilo que se acha, tudo aquilo que tem um pensamento que não venha a ser de fato um pensamento idealizado, um pensamento comprovado, é descartado. O principal autor que vai defender essa questão da realidade é David Hume. Ele busca construir uma ciência da natureza humana baseado no método experimental. Ou seja, para ele não vale essa questão de achar, de sentir, do racional, mas principalmente baseado na experiência humana. Por isso que ele vai falar do empirismo. E ele vai refutar e descartar aquilo que René Descartes fala. Na aula passada, a gente falou sobre René Descartes e a gente falou muito essa questão do sentimento, do sentir, baseado principalmente no racionalismo de René Descartes. Então ele vai descartar completamente e ser contrário a essa teoria. Para ele, tudo tem que ser empírico, tem que ser sentido. E aí a gente vai lembrar de uma teoria anterior que fala sobre a teoria da tábua rasa. Que todos nós somos como uma folha em branco, um papel em branco, que ao longo da vida, as nossas experiências vão nos transformando. Então, esse empirismo é com base na vivência e na experiência que, de fato, a gente vai ter uma verificação, uma hipótese comprovada, ok? Para David Hume, ele recusa a dúvida metódica cartesiana por considerar muito radical e ultrapassada e pôr em causa os sentidos. Ou seja, para ele, essa questão de sentir, essa questão de principalmente de racionalizar, de atribuir alguma coisa, para ele é inválido, porque se não houve de fato uma experiência, então logo não pode se comprovar. Reconhece que os sentidos eles podem enganar e que por isso a sua informação deve ser apoiada com a razão. O que acontece? Ele acredita que o sentimento humano, os sentidos de fato do ser humano, eles levam à enganação. Se o ser humano não viver de fato, não comprovar, logo toda e qualquer teoria tem que ser descartada. Bom, sobre esse empirismo de David Hume. O empirismo é a corrente filosófica que considera a experiência sensível e é o fundamento e o limite dos nossos conhecimentos. Bom, baseado na filosofia, esse empirismo ele vai considerar principalmente a experiência, como eu falei para vocês, como um fundamento e um limite para o conhecimento. Ou seja, eu só conheço aquilo que eu vivo, logo eu só vou viver a questão que eu conheço. Ele fala sobre essa questão da força do hábito, que é algo intuitivo de cada um, não é nem intuitivo, mas vivenciado de cada um de nós. O cuidado com o tempo, com a nitidez. Para David Hume, todo conhecimento começa com a experiência, algo que eu falei anteriormente. Ele fala de percepções para se referir ao conteúdo da nossa mente. Ou seja, a nossa mente ela não pode ser deixada levar pelos sentidos, pelos sentimentos, mas principalmente pelos fatos já vividos ou vistos. E aí ele fala de duas espécies de percepções que nós podemos ter, tanto as impressões como as ideias. Mas de fato, o que são essas impressões e essas ideias? Bom, olha, a respeito do conteúdo do nosso pensamento. As impressões, elas são intensas e elas são vividas. Já ideias são cópia das impressões, então elas são menos vivas e intensas. As impressões, elas têm sensações externas, como as visuais, as auditivas, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, sentimentos internos como emoções, como desejos, tudo isso é baseado em algo muito intenso, muito vivo que o ser humano possui. Já essas ideias, que são essas cópias das impressões, elas são simples, são memórias. Memórias que nós acumulamos ao longo da vida e principalmente memórias a respeito de fatos ainda não comprovados. E elas são complexas porque fala a respeito da imaginação. Aquilo que o ser humano ele não sabe, ele não conhece, ele tende a imaginar.
logo essa imaginação ela não é algo comprovado, porque de fato ela não foi vivido, ok? Bom, para ele essas impressões são sensações e sentidos que derivam imediatamente da realidade, ou seja, base em coisas concretas que nós temos nessas impressões, são atos originários do nosso conhecimento, algo que se foi vivenciado, corresponde à experiência atual e são percepções fortes e vividas. Já essas ideias, elas são representações, imagens débeis ou enfraquecidas das impressões. São lembranças raras ou lembranças de algo nunca vi, ou de fato ideias de algo não comprovado. Elas são marcas, recordações deixadas por essas impressões. As ideias são os conceitos em pensamentos de coisas que não estamos mais experimentando, mas somos capazes de lembrar em nossa mente. São coisas que um dia já foram vivenciadas ou são simplesmente pensamentos, fruto de algo visto, de algo de fato imaginado sem saber o que é. Bom, para Hume, todo o nosso raciocínio sobre os fatos estão baseados na relação de causa e efeito. E estes, por sua vez, estão baseados na experiência. Não se trata de saber se a ideia é verdadeira, e sim se ela é válida. Para ele, pessoal, essa questão da vivência, do empirismo é tão importante, porque para ele não quer questionar um pensamento racional de René Descartes, se é certo, se é verdade, se é mentira, não. Ele quer saber se isso é realmente válido, é algo que foi vivenciado por alguém, algo que consta da realidade, que saiu do papel da teoria e de fato se tornou uma realidade, ok? Nossa aula fica por aqui, qualquer dúvida estou à disposição de vocês, ok?